Se o MPG tem abençoado sua vida, considere se tornar uma mantenedora desta obra. Acesse nosso site www.mãespelagraça.com.br e clique em Quero ajudar para saber mais. Olá, este é o podcast Mães pela Graça. Eu sou a Jay, fundadora deste ministério e apresentadora deste podcast. Aqui no MPG, acreditamos que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que falamos aqui. Desejamos que este ministério possa encorajar, confrontar e confortar você em sua jornada. Seja muito bem-vinda. Olá, olá, querida Mãe pela Graça, seja bem-vinda a mais um episódio aqui da nossa série Estações de Graça desse ano de 2024. Nessa série a gente está falando sobre várias fases da maternidade, vários momentos, a gente já passou por algumas delas e hoje nós chegamos a uma fase que traz bastante angústia para muitas mulheres no nosso país. A maioria das mulheres precisa voltar a trabalhar e o fim da licença maternidade chega como um grande desafio para a maioria das mães que eu conheço, assim como foi para mim. E hoje, quem está aqui para falar comigo sobre esse tema é uma pessoa assim que é muito especial para o meu coração, que tem me abençoado de uma forma muito particular pela internet. Acho que eu já tenho alguns testemunhos sobre coisas que eu li, que eu ouvi que essa pessoa falou, postou, e era o que Deus precisava falar comigo naquele momento. Então é uma pessoa muito usada por Deus. Luísa Nazaré, que alegria ter você aqui no podcast Mães pela Graça. Eu sinto quase como um sonho realizado aqui, você aqui comigo hoje. Seja muito bem-vinda, querida. Nossa, a honra é toda minha, Geise. Eu fico de fato assim muito honrada, porque eu admiro muito o trabalho que você e as meninas do Mães pela Graça estão fazendo. E saber que eu te abençoo, me abençoa de volta, assim, me estimula e me incentiva também a continuar no ministério aí pela internet, né? E é bom quando a gente consegue colocar rosto e testemunhos reais, assim, daquilo que a gente vai fazendo, que às vezes a gente não consegue ter tanta dimensão, né, real. Sim. Mas é uma honra, nossa, tô muito feliz de estar aqui com você também. Ai, que alegria. Fiquei muito feliz que deu certo esses dias, gente. Eu conheci ela pessoalmente, fiquei tão feliz. Eu vi lá que ela ia estar aqui em Curitiba num café e eu fui lá para dar um abraço. Fiquei muito feliz de conhecer pessoalmente. E eu vou pedir, Lu, para você se apresentar para as nossas ouvintes. Conta um pouquinho sobre você, sua família, seu ministério, trabalho. Legal. Meu nome é Luísa Agreste Nazaré, eu tenho 33 anos. 33? É 33. Não, gente, depois da pandemia eu fiquei meio perdida, assim. Uma mocinha, novíssima. E sou casada com o Paulo há 12 anos. A gente tem o Gabi, de 8 anos, e o João, de 6. E eu sou comunicadora por formação. Trabalhava, isso é uma novidade. E eu acho que até nesse contexto a gente vai poder testemunhar nesse sentido, mas eu trabalhava como consultora de inovação até recentemente. E sou teóloga também em formação, estou fazendo doutorado em teologia. E tenho um ministério na internet chamado Fluirá, em que eu equipo mulheres cristãs inquietas e sobrecarregadas a navegarem o caos da vida com mais calma e confiança no Pai. E manterem o foco ali no meio, né, do nosso caos cotidiano, do quanto a gente tem que ficar equilibrando de pratinhos aí, como a gente pode praticar disciplinas espirituais de maneira possível, manter relacionamentos intencionais e nos conectar com o Senhor, mesmo em meio à nossa rotina tão agitada. Uma bênção. Fluirá, eu sou aluna do Fluirá esse ano e tô sendo, bom, ano passado, né? A gente tá gravando nesse ano. E tá sendo realmente uma benção. Eu sou aquela aluna que tá sempre atrasada ali no conteúdo, mas né? todas são. A gente, quando as meninas entram, a gente já fala, gente, a gente fez pra pensando nisso, assim, a gente sabe que a gente não vai dar conta, né? E acho que o próprio processo de lidar com o não estar dando conta já faz parte da formação.
É uma coisa que a gente fala bastante. Então, Sim, e é perfeito até, né, para nós mães, assim, essa sensação de que a gente não tá dando conta, ai, não vou dar conta, e assim, a plataforma nos abraça, né, tipo, não, vai dar certo, calma, vai fluir. exatamente. E é uma benção, recomendo para todo mundo. E esse tema de hoje, né, eu quero contar rapidinho como eu queria muito que a Luísa participasse, porque ela me abençoou de uma forma muito específica em relação a isso, quando eu estava passando pelo fim da minha primeira licença maternidade com o primeiro filho, e eu estava em crise, né? Nossa, que difícil, como que eu vou deixar o meu bebê, como que vai ser? E uma tarde específica, né, faltavam poucos dias para eu precisar deixar ele pela primeira vez e voltar ao trabalho, né? E eu tava assim, chorando muito e muito angustiada. E eu, né, errei em não correr para orar e ler a Bíblia. Fui pro Instagram, numa soneca do meu bebê. Mas Deus é bom demais, né? Deus é maravilhoso. E bem nesse dia, tava lá uma live da Mochilinha e Violão, né? O antigo nome do blog da Lu. E eu entrei naquela live, ela estava falando o testemunho dela sobre o fim da licença maternidade, sobre como o Senhor trabalhou na vida dela e de uma forma, né, como esse tom de graça e de amor e de eu me senti acolhida, apesar de eu ter precisado ainda passar por vários processos pessoais em relação a isso, mas foi um bálsamo do Senhor na minha vida quando eu entrei naquela live e ouvi o teu testemunho. E por isso eu queria te chamar, né? Eu queria muito que fosse você nesse episódio. E tô muito feliz que deu certo. E eu queria que você contasse para as nossas ouvintes como que foi essa sua transição, né? Você se tornou mãe há 8 anos e de repente, né, aquela mulher de carreira aí, como é que foi essa transição? Como que isso aconteceu na sua vida? Não, isso foi, olhando para trás, assim, foi muito impactante essa primeira volta de licença maternidade do primeiro filho. Eu acho que é algo que para mim foi muito marcante. Eu fico muito feliz de saber que de alguma forma eu contribuí com o seu processo, porque de fato é um processo, né. É, muito grande. Eu assim, é interessante que eu nunca fui uma menina muito maternal, assim, sabe. Não era uma adolescente ou jovem que via um bebê e já queria pegar no colo, sabe assim? E então isso, no que isso reflete, assim, ser mãe não era necessariamente o meu maior sonho. Fazia parte dos meus planos e daquilo que eu entendia que o Senhor queria para minha vida, e que eu queria também, mas eu não me via nesse estereótipo maternal, principalmente num estereótipo maternal integral, né, digamos assim, de me dedicar integralmente à vocação maternal, assim. Sempre tive muito prazer em trabalhar, sempre tive muito foco também, né, na minha construção, assim, de carreira. Então eu vinha numa toada de trabalho bem bem forte, até engravidar do meu primeiro filho. Na verdade, até ele nascer, assim, eu acho que eu trabalhei bastante até ele nascer. Hoje, olhando para trás, vejo que coloquei muito minha identidade, assim, ligada a isso, ligado à minha performance no trabalho, ao quanto eu era reconhecida, até mesmo esse senso de segurança que vinha de você ter uma carreira que você consegue planejar e de alguma maneira, ter o retorno financeiro disso, né. E aí quando aquele serzinho de 50 centímetros apareceu na minha vida, eu falei: "Gente, não, tá tudo perdido, assim, sabe, porque eu não vou conseguir voltar, eu não vou conseguir, voltar a ser quem eu era antes". Eu acho que não era nem questão de voltar a trabalhar, eu acho que era: como que eu vou voltar sendo essa nova pessoa, né, que vai estar, ligada, conectada sempre nele, assim, por mais que eu esteja num outro lugar, Uhum. eu sempre vou estar conectada nas demandas dele e até mesmo pensando: quero participar das coisas que ele vai vivenciar, né. E a gente tinha uma questão aqui em casa, que era, eu sou esposa de pastor, né, a gente mora na cidade de São Paulo, capital,
Então é inviável a gente viver com um salário só. Não era uma Uhum. questão assim, né, de não, Luísa voltou a trabalhar porque por luxo ou por, né, assim, ou por querer continuar construindo a carreira. Acho que a gente tinha uma questão bem forte, assim, de sustento mesmo. Eu trabalhava no mundo corporativo e eu era a principal fonte de renda da casa, assim. Eu ganhava mais do que o Uhum. Paulo, e não só ganhava mais, como eu ganhava todos os benefícios, né? Então tinha plano de saúde, tinha plano não, benefício de alimentação, então a gente não pagava supermercado, né? Então, quando eu fui colocando isso na balança, racionalmente, eu pensava, gente, não vai, assim, não vai dar certo. Porque não é só deixar de receber dinheiro, é passar a pagar coisas que a gente não pagava antes. A conta não fecha, como que isso vai ser possível? Mas ao mesmo tempo, um desejo muito grande no meu coração de estar mais presente. E aí eu tinha uma inquietação também, que era, eu quero estar presente, mas eu também quero continuar exercendo algum tipo de atividade para além da maternidade. E eu Uhum. acho que isso é algo que talvez a gente não valide tanto, né, assim, como recém-mães, como algo que é legítimo, você entender, poxa, você pode gostar de trabalhar, né, você pode gostar de exercer alguma outra atividade para além da maternidade, é legítimo você poder ter desejos e interesses para além da maternidade, e eu acho que isso é saudável também, né. Então eu tinha uma questão ali, principalmente depois da primeira licença maternidade, que era, eu queria muito voltar a me sentir de novo eu, né? E ter outros interesses para além da maternidade. Então tudo se confundiu muito ali, né? E aí a gente decidiu que eu iria voltar a trabalhar. Então eu estava dentro de um contexto que foi muito positivo no sentido de eu ter o máximo possível de licença maternidade. Eu sei que isso é muito fora da regra, assim, né? Eu fiquei 6 meses mais um mês de férias, e Uhum. depois, no primeiro mês que eu voltei, ainda era meio período, no 8º mês. Então, eu passei praticamente um ano, assim, né, em licença. E aí eu engravidei, a gente escolheu que eu engravidasse logo em seguida, para aproveitar os benefícios da licença maternidade. E eu já estava, como você disse, né, nesse processo de decisão e de viabilização dessa decisão de Uhum. sair, né? Principalmente pensando na parte racional de contas que não fecham, do desejo de continuar exercendo algum tipo de atividade, mas qual é esse tipo de atividade? Então, quando eu voltei de licença maternidade do meu primeiro filho, eu voltei muito nessa pegada de eu estou em transição, eu quero engravidar logo, de novo, Uhum. e depois dessa licença maternidade do segundo filho, eu quero já ter passado por esse período de transição no sentido de definições um pouco maiores, né? Isso não fez com que fosse mais fácil, né? Uhum. Porque esse processo de não estar presente, ainda mais nesse contexto em que eu ainda tinha que ir para um escritório e trabalhar, né? E ficar o dia inteiro fora de casa e voltar à noite. Isso foi muito doloroso, assim. Uhum. Mas o senhor foi muito gracioso nesse processo. E eu fui vendo assim, hoje olhando para trás, nos pequenos detalhes. Nesse período que eu voltei a trabalhar de entre a primeira gestação e a segunda, né? Eu comecei a procurar, tipo, trabalhos em home office, sabe assim, na época não Uhum. existia muito essas possibilidades, né? Sim, 8 era anos bem diferente. atrás. É. Eu acho que hoje já existe muito mais possibilidades de você trabalhar de casa. Naquela época não tinha. E eu procurando, né, eu colocava lá minha área de atuação, que é a inovação, home office, Uhum. especificamente, assim, né?
E eu me deparei com uma consultoria, que é a consultoria que eu trabalho até hoje não, até mês passado, porque daí é a próxima estação que eu tô entrando a partir desse mês. E bati na porta dessa consultoria e falei, olha, eu vi que vocês têm um modelo de trabalho diferente, eu tenho essa formação, eu trabalho hoje nessa empresa, e eu tô pensando em sair depois da minha segunda licença maternidade, e eu queria ver com vocês quais seriam as possibilidades de a gente trabalhar juntos, né? E o senhor foi muito gracioso, porque eu saí do mundo corporativo, assim, pedi demissão, e no mês seguinte eu já estava nessa consultoria em que eu trabalhava por projeto e de casa, né? Então era exatamente aquilo que eu vinha pedindo para o Senhor, abre uma porta nesse sentido, né? E eu tinha muito receio da questão financeira, e nessa instituição que eu trabalhava, era uma instituição bancária, e eles tinham um processo lá, legal, em que qualquer pessoa que saísse, fosse demitida ou se demitisse, poderia entrar na justiça para receber uma certa quantia ali desse banco. Tem algumas questões de sindicato, tá? Por cima é assim, bancários só podem trabalhar 6 horas. E eu trabalhava no administrativo, não trabalhava em agência. Então a gente trabalha 8 horas. E aí o que acontece? A gente poderia chegar e pedir essa 7ª e 8ª hora como hora extra durante todo o tempo que você trabalhou, né? Então, assim que eu saí do banco, entraram em contato comigo para fazer um acordo jurídico para eu não entrar com o processo. E aí, Geise, foi tão gracioso assim da parte do Senhor, porque este acordo foi o equivalente a 1 ano de salário. Uau! Então, aquilo que eu mais temia com relação a como que a gente vai fazer com relação às nossas finanças, porque eu vou ganhar menos, eu não vou ter dinheiro, não sei o quê. E o Senhor veio e falou assim, não seja por isso, sabe? Resolvido. Você não só tá aqui, ó, com possibilidade de trabalho já, que vai suprir, eu ainda tô aqui colocando essa reserva para vocês, né? Então, assim, talvez esse relato possa trazer um acalento, né, para quem olha e não vê possibilidades financeiras, né? Assim, quando a gente tomou a decisão, a gente fez as contas e a gente entendeu, vamos diminuir nosso estilo de vida, vamos fazer o nosso estilo de vida caber dentro de um novo orçamento, por conta daquilo que a gente valoriza, que é o tempo, né? E a presença. Então a gente fez escolhas, e ainda assim o Senhor falou, não, vocês estão fazendo essas escolhas, mas eu vou também cuidar dessa questão financeira também para vocês, né? E aqui estamos, assim, eu tô 6 anos já fora do mundo corporativo, nunca nos faltou, e agora, recentemente, estou fazendo um novo momento de transição, que é parar de trabalhar com a consultoria e passar a viver integralmente do ministério. Assim, hoje eu ocupo uma posição dentro da nossa equipe ministerial na igreja, como conselheira bíblica, devido à minha formação em teologia, né? Também exerço atividade de ensino na nossa igreja local e na Fluirá também. E então foi um percurso que eu vejo assim, nossa, o Senhor foi cuidando e direcionando. Não foi fácil, né? Porque assim, hoje olhando para trás, você fala, não, nossa, deu tudo certo. Mas na hora, a cada nova, sabe assim, tiveram meses que a gente olhava e falava, gente, não vai dar certo, assim, não tá fechando. Mas eu acho que foi uma questão de relembrar o porquê das nossas escolhas, sabe? E hoje, olhando para trás, eu vejo com muita gratidão, assim. Por mais difícil que tenha sido o caminho, não foi um caminho fácil, mas eu acho que eu não trocaria
o tempo que eu pude passar com os meninos, por não ter tido de algumas instabilidades financeiras, algumas questões, algumas dúvidas com relação à minha carreira, ou até mesmo assim, aonde eu poderia estar se eu tivesse permanecido no mundo corporativo, né? Assim, hoje eu olho para as pessoas que estavam no mesmo nível que eu naquela época e vejo elas muito acima, assim, pensando em carreira. E aí, de vez em quando, a impostora vem e fica: nossa, olha só, as pessoas estão lá no alto, fazendo tais viagens, né? Comprando tais coisas. E eu fico pensando assim, tá, mas isso daqui, o que é valor, de fato, né? Assim, será que eu trocaria tudo que eu tive nesses últimos 6 anos com os meninos por tudo isso daqui que as pessoas estão tendo? E eu, particularmente, não trocaria, né? Assim, então, teve seu preço, não foi fácil, Sim. mas valeu a pena e o Senhor cuidou e tem cuidado até aqui. Então, Sim, que benção. é. E essa palavra a gente usa para tudo, né? O processo mesmo, né? Mas é isso que a gente às vezes não consegue enxergar quando a gente vê a vida dos outros, né? A gente não enxerga tudo o que aconteceu dentro da sua casa, né? Dentro do seu coração, as conversas que você e o Paulo precisaram ter, né? As angústias, né? E todas as pequenas e grandes questões que esse tema gera na vida familiar. A gente só vê o agora, né? E você fala assim, nossa, olha lá, né? Deu tudo certo. E é por isso que eu acho legal quando a gente compartilha essas histórias, assim, né? Claro, não dá para a gente contar todos os mínimos detalhes, né? Dos nossos processos e testemunhos, mas saber que não é algo assim, tipo, eu decidi que eu vou me dedicar à minha família né, o meu tempo é das crianças, não. E é simples, não é simples. É muito raro ser simples, né? Eu acho que a maioria dos casos são complexos, né? Geram angústias. E uma coisa que você mencionou que eu acho que é essencial nessa discussão é essa questão da identidade, sabe? Porque eu vejo assim que existem muitas crises em volta desse tema que, assim, ponto-chave é sempre a finanças, né? Ah, finanças precisa, e realmente, realidade é essa, né, gente? A maioria das famílias não consegue viver com o salário de verdade, né? Claro, existem escolhas que a gente pode fazer para que isso seja possível, né? Como você falou, mudar o estilo de vida e tudo mais. Sou super, né, a favor disso. Mas existem casos que, mesmo mudando o estilo de vida, não tem muito o que cortar, né? A gente está vivendo ali com o básico e precisa. Mas muitas das questões eu vejo assim que eu ouço das ouvintes, das mulheres que acompanham o ministério, né, mães que eu converso, muitas dessas questões são mais crises em relação ao seu papel, o seu lugar no mundo, né? E o que que você acha, Lu, que tá por trás assim dessas crises de identidade dessas mulheres aí, as mulheres cristãs, né, que a gente está conversando aqui? O que que você acha que é? Porque essa crise é a ponta do iceberg, né? O que que tem lá dentro? Sim. Eu acho que a gente, o trabalho, ele é muito valorizado na nossa cultura, né, como representação de quem você é e do seu valor. Então parece que, quem não tem uma contribuição, produtiva, digamos assim, do ponto de vista de performance e de resultados, parece que é alguém que não tá, com tanto valor dentro da nossa sociedade, né. Então, se a gente até mesmo se a gente for parar para ver a remuneração, né, a remuneração que é dada para o trabalho doméstico, é diferente da remuneração dada para outros tipos de trabalho, né. Isso mostra o valor que é dado para, o trabalho dentro de casa e o trabalho fora de casa. Então eu acho que tem essa questão, nós somos seres, sociais e relacionais, o Senhor nos fez assim. O Senhor nos fez com fome de pertencimento e com fome de glória, sabe? E isso não necessariamente é ruim, porque a fome de glória que o Senhor nos fez é a fome da aprovação do Senhor, sabe? É de sermos vistas pelo Senhor e aprovadas pelo Senhor.
C.S. Lewis fala isso no livro dele, O Peso da Glória, que ele fala que nós temos essa fome de sermos vistas e aprovadas, de sermos reconhecidas como alguém que tem valor, alguém que é capaz de fazer coisas, que são dignas de serem vistas, de serem reconhecidas, de serem aplaudidas, né? E que, em última instância, essa fome de glória é a fome pelo olhar do Senhor de aprovação, porque nós fomos criadas para Ele, né? Então, o Senhor olhar para a gente e se alegrar, serva boa e fiel. Uhum. Essa é a nossa fome de glória. E aí a gente acaba vivendo em busca dessa glória, né? Em tantas outras coisas que não são capazes de satisfazer essa nossa fome, né? Então eu vejo como muito natural esse processo, da gente buscar no trabalho ou nas conquistas profissionais, aquilo que a gente possa dizer, olha quem eu sou digna de ser vista, sou digna de ser reconhecida como alguém que tem valor, né? E às vezes a gente transfere isso não só para o trabalho, né? A gente transfere isso até mesmo às vezes para nossa família. Olha a família que eu tenho. Eu sou digna de ser vista, eu sou digna de ser reconhecida como alguém que tem valor, porque olha os filhos que eu tô criando, olha como eu me dedico à minha casa, olha como a minha casa é impecável, né? Então isso é a idolatria do nosso coração, né? A gente buscando essa glória em coisas criadas, em coisas que podem ser realizadas e que a gente possa se apegar ali de alguma maneira como nosso valor, né? Só que aí o que acontece é isso, que essas coisas nos decepcionam. O trabalho nos decepciona, nossos filhos nos decepcionam, né? Assim, chega uma hora que você fala, nossa, por mais que eu invista aqui, o meu filho não vai ser o filho troféu que eu tanto desejei, né? Nossa casa nunca tá do jeito que a gente deseja. Nosso corpo não chega no padrão que a gente queria, né? Tudo aquilo que a gente projeta como fonte de satisfação para nossa alma é incapaz de nos dar a satisfação para nossa alma, que vem do olhar de aprovação do Senhor, né? Então, acho que isso é a base fundamental para a gente sondar essa relação com o trabalho deve ser essa, né? Aonde eu estou buscando esse olhar de aprovação? No fim da história, né? Qual é o olhar que importa, né? Eu estou desejando isso daqui como fonte de identidade, como fonte de valor na sociedade, né? Então, acho que isso é algo fundamental da gente sondar e que a gente vai continuamente falhar nesse sentido, né? A gente reorienta o nosso coração, a gente realinha ele, volta para o centro e daqui a pouco a gente já tá usando outras, sabe assim, já tá olhando para outras coisas, né? Então, por isso que a gente precisa tanto da graça, que é isso, é graça sobre graça e voltar de novo e reconhecer, Senhor, eu fui buscar em outras coisas de novo, né? E eu acho que o que é mais lindo do Evangelho é que através de Cristo agora a gente pode contar com a certeza de que toda vez que a gente voltar, o olhar de Deus não vai ser um olhar de reprovação e de condenação, é um olhar de graça e de beleza, filha, Que vamos bom que você veio para cá que com o você seu pecado. voltar. Exatamente. Eu costumo falar muito, o lugar mais seguro para uma pecadora redimida por Cristo está Sim. no trono da graça do Pai, né? Então, quando a gente perceber o nosso coração se apegando a outras coisas e dependendo dessas coisas para encontrar o nosso valor, a gente corre pro trono da graça e reconhece, fala, Senhor, aqui, eu tô aqui de novo, né? Sim. Adorando outras coisas e eu quero muito poder te adorar da maneira como o Senhor
merece, né? Uhum. Então acho que tem essa questão muito forte de a sua identidade estar voltada para aquilo que você adora, né? Você é aquilo Uhum. que você ama, você é aquilo que você adora. Então, a gente sondar nosso coração para entender, né? Aonde que eu tenho Uhum. buscado esse senso de valor, de, Sim. de reconhecimento. Quais são as coisas que eu seguro como os rótulos, né? Que me fazem ser alguém que existe e que tem valor, né? Uhum. Perfeito. E eu acho que a gente voltar para essa essência, né, do coração mesmo, Sim. que é primordial. Porque externamente, assim, no meio cristão, né, a gente vai ouvir muito dizer assim, ah, né, a mulher vai, fica, daí abandona tudo para ficar com a família, porque, né, os bebês precisam da mãe e tal. E no mundo perfeito, né, aquela coisa, o sustento não falta e todos estão Hum, disponíveis, né, e daí a gente tá aqui no mundo que não é perfeito. hum, E mesmo se você, né, for aí a felizarda que pode simplesmente largar tudo e se dedicar, né, integralmente ao lar, sem se preocupar, né, se você não sondar o coração, não deixar o Senhor trabalhar, você vai fazer a mesma coisa com o lar, né? Como você exato, falou. Você vai exatamente. buscar sua valorização ali, dentro das suas tarefas domésticas, ou né, dentro do ministério que você se dedica, dentro de um voluntariado que você vai ter tempo para realizar. Então, é a fábrica de ídolos, né? Que é o coração humano, né? Uhum, E se a gente não fizer esse exercício constante de voltar para a cruz, de contar com a graça, essas decisões que os outros veem só externamente não vão dizer nada, né, a respeito de quem eu sou diante do Senhor, se eu estou resolvida ou não estou resolvida com esse assunto, uhum, né, e se isso é resolvido na minha família ou não é resolvido, isso não importa, se dentro do seu coração, né, você ainda estiver buscando essa aprovação que não é do Senhor, esse valor que vem de outras coisas, a gente já vai estar se afastando daquilo que ele deseja para nós e não vai encontrar, na verdade. uhum, Vai continuar em crise, mesmo que a gente não admita, né? uhum, E dentro dessa discussão, a gente sempre vê dois tipos de mães, assim, né? Tem aquela mãe que poderia, talvez, escolher ficar em casa, mas uhum, ela também tem esse desejo, né, de realizar outras uhum, coisas, né, que você falou uhum, que também é saudável e tal. Vamos primeiro falar com essa mãe aí. O que aham, você acha que ela que ela deve levar em consideração, assim, né? Porque você passou por algo diferente um pouco, né? Porque as finanças eram realmente uma necessidade, mas nesse teu processo também teve a fase do, poxa, mas eu também quero fazer algo sim, fora de casa, né? Algo que não seja ser mãe somente, uhum, né? uhum, Então, o que a gente pode considerar? Assim, quais são os pontos principais que você acha que essa mãe precisa levar em conta aí nessas decisões que ela precisa tomar agora? uhum. Antes de tudo, eu acho que é legal a gente reforçar que não tem certo e errado, né? Assim, não tem. Eu acho que a gente tende, talvez, a buscar na vida cristã meio que um papel, um molde no qual a gente possa fazer todo mundo caber, né? E Uhum, eu acho que as nuances são tão específicas, né? Então, eu não vejo, assim, o papel da mãe ideal, né? eu também. Eh, eu acho que existem mães reais e o Senhor agracia cada família de uma maneira, inclusive em alguns casos a mãe né, trabalhando, e é isso. Uhum, uhum, E eu acho que essa questão de lidar com o trabalho como não necessariamente uma necessidade financeira, né, mas um desejo, eu acho que a gente precisa entender, eh, o quanto a nossa realização, está atrelada ao trabalho. Em que sentido? Eu acho que por mais que a nossa sociedade venda muito isso como o nosso propósito é aquilo que a gente realiza, algo que a gente faça, algum legado que a gente deixe, né, na perspectiva cristã, propósito, ele permeia todas as áreas da nossa vida, né, e não só a área profissional. Então, a gente entender que o propósito de Deus para nossa vida é ter Cristo formado em nós, né?
e que o reino seja manifesto através de nós, através das muitas habilidades que o Senhor nos deu, os dons e talentos que o Senhor nos deu. Não necessariamente a gente precisa estar em uma determinada estação da nossa vida, exercendo uma atividade profissional para ter propósito na vida, né? Então, esse foi um caminho que eu percorri, assim, e que tenho percorrido, de perceber mesmo, assim, não necessariamente eu preciso me realizar nessa dimensão profissional para me sentir realizada no meu propósito, né? E eu acho que principalmente entendendo o propósito de cada estação. Eu acho que vocês falam muito sobre isso, né? Uhum. Então, entender talvez que a gente não tem uma vocação só na vida, mas essa vocação ela vai se adequar àquela estação, né? Eu tinha uma questão muito forte de, por exemplo, pensar, mas o Senhor me deu dons e talentos na área do ensino. Eu tenho pós-graduação, sabe? Assim, eu ficava pensando nisso, assim, tenho pós-graduação, vou largar tudo, né? Assim, pra ficar com as crianças. E hoje eu olho e falo assim, gente, mas quem disse que eu não exerço tudo aquilo que eu aprendi na minha faculdade de comunicação, na minha pós-graduação, né, em gestão, para Oh, gerenciar essa casa, esse caos aqui. Inclusive, existe, né, um movimento que eu acho que é muito legal, que eles falam de colocar os filhos no currículo, né? Porque todas essas habilidades que chamam de soft skills, né? uhum. Você vai ganhando muito. Eu falo assim, gente, aqui, gestão de conflitos o dia inteiro, Nossa, flexibilidade, organização. meu Deus, nosso gerenciamento de 1000 tarefas ao mesmo tempo, né? Eu falo que aqui, né, eu era professora de inglês, né? Fui por 18 anos. E quando eu parei e tal, né? Eu tava uma identidade muito atrelada a isso, né? Muitos anos fazendo isso. E hoje os meus filhos são criados bilíngues, né? A gente faz criação bilíngue aqui em casa. E é tão engraçado que hoje tá muito tranquilo isso pra mim, né? Eu olho e falo assim, nossa, que bom, né? Que eu tive toda essa experiência e tal. E eu aplico diariamente com as crianças, assim, né? Tudo aquilo que eu fazia na minha carreira. E outras questões também, né? Da faculdade e tudo mais. Mas é bem isso, aquela coisa de vou desperdiçar o meu diploma, não desperdiça, né? Não. Eu vi alguém no Instagram falando, não sei quem, assim, que a gente nunca começa do zero, né? Porque você só começa do zero se você acabou de nascer. Porque mesmo que você vá mudar de carreira, fazer outra coisa, tudo aquilo que você já aprendeu, já estudou, carregou, os anos que você ficou em casa cuidando da família, né, do lar, tudo isso agrega, né, e devia pôr no currículo mesmo, eu concordo. Total. E eu acho que a gente tem uma perspectiva muito imediatista, assim, né, por conta da nossa cultura. E existe uma expectativa muito grande de o que você vai apresentar antes dos 40, assim, né? Quase como se fosse assim, 40 é o pico da sua produtividade, e assim, se você não realizou nada até os 40, né? E eu tive uma virada de chave, assim, muito forte, quando eu ouvi um pastor, que ele já tá na faixa dos 80. E ele escreveu vários livros, assim, muito impactantes para a igreja, assim, né? E aí eu tava ouvindo uma palestra dele, bem na época que eu tava escrevendo meu livro, e tava muito sofrendo com isso de, ai, nossa, eu não consigo escrever esse livro, tô há 4 anos escrevendo esse livro, mas eu tinha, crianças pequenas, né? Meu Deus! Meu sonho sempre foi escrever um livro e tava lá, assim, penando para conseguir viabilizar, né, essa intenção que eu entendia que era também do Senhor para minha vida. Mas aí esse cara, ele foi fazer essa palestra e aí ele contou um episódio que ele estava escrevendo, ele tinha escrito já o primeiro livro dele, e aí ele estava no processo de escrever o segundo livro, e um dos filhos dele, que eram pequenos na época, veio para ele e falou, papai, eu não gosto muito de você quando você tá escrevendo o livro. Ai. Aí ele, como assim, filho? Ele falou assim, você fica chato, você fica impaciente, você não tem tempo pra gente, não sei. Socorro. E ele tomou ali uma decisão, ele falou, eu não vou mais escrever livros até meu último filho tiver
ter feito 18 anos, porque na cultura americana, ele é americano, tem muito isso de tipo, 18 anos, tchau e bênção, Tchau, vai lá. Se quiser ficar, tem que pagar aluguel. Viva a tua vida, né? Então ele meio que colocou esse prazo de validade do último filho com 18 anos para ele voltar a escrever. E quando eu ouvi isso, eu falei assim, ai gente, foi um tabefe de Deus na minha vida, assim. Eu falei, ai Senhor, sério isso? Que coisa. E ele falou isso, ele falou assim, ele falou, gente, eu tenho 80 anos, eu não escrevi todos os livros que eu queria ter escrito na vida. E nem vou conseguir, e nem conseguiria se eu tivesse continuado escrevendo. Mas o tempo, os 18 anos que eu tinha de cada filho na minha casa era limitado, sabe assim? E ele falou, quando eles saíram, eu ainda tinha 50 anos, sabe assim? 50 anos para escrever todos os livros que eu não consegui escrever porque é inviável você escrever todos os livros que você quer escrever, né? Então, acho que a gente ter essa perspectiva de eternidade e de maratona mesmo, de entender, cara, essa estação é uma estação que vai requerer alguns sacrifícios, mas que vai passar e daqui a pouco eles não vão estar mais aqui, né? E o tempo que eu tenho de investimento com eles é esse. Então, acho que pesar na balança o que eu tô disposto a sacrificar, né? O que eu tô disposto a sacrificar? Porque eu acho que não existe decisão que não tenha sacrifício, sabe? Sacrificar, você vai ter que sacrificar alguma coisa. Então, optar por continuar trabalhando nos mesmos moldes de antes de você ter filhos e tudo mais, você vai sacrificar algo. Optar por sair e ter uma outra forma de trabalho, você também está sacrificando algo. Então, assim, não existe, eu acho que às vezes a gente fica, né, ai, Senhor, eu quero ter a decisão certa, a decisão que vai me trazer mais paz no coração. Eu acho que, neste caso, não existe, assim, essa situação ideal, romantizada de, sabe assim, não, tomei essa decisão, nunca mais tive dúvidas, nunca mais tive problemas. Não, vai continuar tendo, né? A gente vai ter que conviver com o preço de uma escolha. Então, eu acho que é colocar na balança e entender qual é o custo que eu estou disposta a pagar pelo benefício que eu estou disposta a ter. Então, fazer essa escolha e arcar com o custo dessa escolha, né? Então, assim, neste caso específico da mãe que quer continuar exercendo algum tipo de atividade, gosta de trabalhar, mas poderia ter a possibilidade financeira de repensar a sua forma de trabalho, eu convidaria ela a pensar se ela não poderia, de fato, assim, sacrificar nesse momento, não necessariamente toda a realização profissional, mas entender quais são os limites para não sacrificar o tempo que é limitado com as crianças em casa, né? Eu acho que isso aqui vai ter nuances, cada uma vai conseguir fazer de uma determinada maneira, né? E eu acho que aí entrando talvez na mãe que pode estar ouvindo isso falando assim, eu não consigo, eu tenho essa questão financeira, né? Isso, eu ia te perguntar dessa pesado. próxima mãe aí que não pode, mas tem essa angústia também. Eu gostaria de aproveitar, eu sei que vai passar e aí, né? Como que a gente leva graça para essa mãe? Exato. Eu acho que para essa mãe, eu acho que a gente tem que entender que é preciso uma vila. E que, por mais que a gente pense assim, não, mãe é mãe. Mãe é mãe, sim, mas o seu filho pode estar sendo suprido de presença através de outras pessoas, né? Então, eu acho que fazer acordos familiares em que se entenda, né? Um dos dois pode flexibilizar. Então, às vezes, existe a possibilidade de... Porque a gente geralmente já pensa logo na mãe, né? A mãe vai flexibilizar. Mas será que existe a possibilidade do pai flexibilizar, né? Se a mãe não consegue. Então, eu acho que ter esses acordos familiares
até mesmo trazer para perto os avós, né? Trazer para perto uma rede de apoio que vai suprir a presença ou né, a necessidade de um olhar mais acolhedor e tudo mais. E entender isso, entender como graça de Deus na sua família, o fato de você ter esse recurso também, né? Sim. E que o Senhor está suprindo de outras maneiras a presença, né? E fazer das oportunidades de presença as melhores possíveis, né? Assim, dentro das suas possibilidades, né? Sim. Então, acho que a gente entender também, fazer esse download para a realidade, estarmos na realidade, sabe? Não vivendo sempre no o que poderia ser, sabe? Porque eu acho que independente da escolha que você fizer, a gente corre muito esse risco de ficar sempre olhando para a grama do vizinho e pensando que a grama do vizinho é melhor, né? E se, no meu caso, por exemplo, eu olho, né, para as pessoas que não tomaram a decisão que eu tomei de sair do mundo corporativo. Eu olho para elas e penso assim, gente, essas pessoas estão viajando para lugares maravilhosos, está sendo tudo, nossa, elas conseguem comprar coisas que eu não consigo. E aí eu corro esse risco de pensar, e se eu não tivesse? E talvez idealizar um cenário, porque na hora do vamos ver, na hora da realidade, é difícil a sua escolha. É difícil você arcar com as limitações financeiras, com talvez não ter o mesmo recurso para fazer uma viagem de férias como você gostaria, né? Então, acho que a gente corre esse risco de ficar no e se e na idealização da grama do vizinho, né? Principalmente em redes sociais. É isso que eu ia falar. A gente vê um recorte ali. Todo mundo sabe que é um recorte, todo mundo sabe. A gente fala o Mas tempo ainda todo, mas não assim, adianta. nosso Não adianta. coração sempre vai, assim, o inimigo, ele se aproveita disso para fazer, né, plantar aquela sementinha de dúvida do, mas a escolha da outra pessoa foi melhor do que a sua, né. E eu acho que, viver na realidade é entender, não, toda escolha tem a sua dificuldade. Por mais que eu não esteja vendo a dificuldade da escolha da minha irmã ali, que optou por um outro caminho, ela também tem as dificuldades dela. E se eu tivesse tomado um outro caminho, eu também teria dificuldades. Então, eu acho que exercitar a gratidão dentro das suas possibilidades e reconhecer a graça de Deus nas suas possibilidades, pensando, cara, o Senhor está derramando graça aqui e agora. E essa é a realidade que existe aqui e agora. Claro, derramando em oração também, caso, né, esteja muito dolorido, falando, Senhor, abra possibilidades Sim. para que, né, para que eu tenha mais presença, para que a gente tenha uma situação financeira diferente, que a gente possa, né, viabilizar isso para nossa família. Mas eu acho que lidar com a realidade e com a culpa, né, culpa materna, entendendo talvez essa questão, assim, isso me ajudou muito a entender, cara, eu não sou a única pessoa que o Isso. meu filho precisa, sabe, assim. Eles também estão sendo amados por tantas outras pessoas enquanto eu tô aqui trabalhando, Sim. né. E acima de tudo, né, eles estão sendo cuidados por Deus, Estão né? sendo cuidados. Deus vê a nossa situação, ele vê o coração dessa mãe que anseia por ter mais tempo com os filhos e de fato não pode, né? O Senhor está presente ali nessa situação e no na nossa sociedade a mãe, né, é uma potência, ela é heroína, né? Meu Deus, ela pode tudo, ela faz tudo, mas nós não somos isso, né? A gente precisa reconhecer a nossa limitação. Nós não somos nós não somos Deus, né? Quantas mães às vezes estão presentes fisicamente, mas elas também não estão dando conta de todas as demandas dos filhos e precisam de ajuda também. Sim. E a gente precisa sempre lembrar, né, que o Senhor está vendo, Ele está suprindo, Ele está sustentando essas mães que não podem ficar com os filhos agora, nessa fase da vida. Deus tem o tamanho de graça exato para essa situação.
para derramar, né? Sobre essa família, sobre esse casal, sobre o que está acontecendo aí nesse lar. E eu vejo assim muito, nossa, até coisa simples, né? A gente incentiva tanto, por exemplo, fazer o devocional com os filhos, ler a Bíblia com os filhos, né? E claro que vai ser diferente nessa rotina dessa mãe, mas ela vai encontrar aquele momento, né? Que seja na hora do banho, ela vai orar enquanto lava o cabelo daquela criança, né? E vai ler a Bíblia, vai pôr um podcast cristão no carro e as coisas vão sendo adaptadas, mas é o coração, né? Está rendido ao Senhor e aquilo que Ele está fazendo na nossa vida, né? Dentro dessa realidade que a gente está vivendo, que é tão única e singular para cada família, né? Eu acho que a gente reconhecer, né, que independente da escolha, o que você está entregando ali para o Senhor são seus 5 pães e 2 peixinhos, né? Eu acho que Exatamente. com relação à maternidade, hoje eu olho para trás e penso, gente, nossa, quanta coisa eu faria diferente, né? Se eu pudesse viajar no tempo, Luísa de 33 anos e bater um papo com a Luísa de 25, sabe assim? Quando ela se tornou mãe, quanta coisa eu gostaria de ter feito diferente, quanto que você olha e você fala assim, nossa, aqui eu faltei, aqui eu errei, não deu certo. Mas também entender, nossa, eu dei aquilo que eu tinha para dar, né? Assim, o Senhor vai ter que cobrir com graça as minhas faltas. E eu acho que a maternidade é conviver com as suas faltas e entender, cara, é isso que esse é o melhor que eu tô dando, né? Exato. Assim, e de mãos abertas, entregar para o Senhor e falar, Senhor, cubra com graça, né? Assim, eu tô aqui, eu tô regando, eu tô investindo, eu tô plantando, semeando, tô regando. Mas em última instância, se o Senhor não fizer, em vão eu tô trabalhando, né? Exatamente. Então, eu acho que qualquer que seja a nossa posição hoje, nossa decisão, nossas possibilidades hoje, eu acho que todas estamos na mesma situação de reconhecer que eu não sou o suficiente, né? Assim, Perfeito. não, eu não sou capaz. Por mais presença que eu tente dar, eu não consigo ser presente como eu gostaria de ser, né? Exato. Por mais graciosa que eu quisesse ser, por mais graciosa que eu tente ser, eu não consigo ser graciosa da maneira como eu deveria ser, né? E eu acho que é se maternar aos pés da cruz, identificando, falando, Senhor, eu tô dando o possível, o que eu consigo dar, né? Supra com a sua graça. E eu lembro que nessa época que eu tava trabalhando fora, grávida do meu segundo filho e, né, com o meu primeiro filho ainda no assim, primeiro ano de vida dele. Os tempos mais preciosos para mim eram de madrugada, assim, que eu ainda amamentava, e aí eu ficava orando ali por ele, com ele, por ele, falando, Senhor, o tempo que eu não tô conseguindo ter durante o dia, né, agora eu tô aqui, por mais que eu não esteja presente fisicamente vendo as outras coisas acontecendo, eu tô aqui agora, de madrugada, amamentando essa criança e orando por ela, né, e durante o dia orando por ela. E eu acho que a gente talvez não entende que a oração é uma forma de estar presente também, né? E eu lembro que foram anos que eu me debruçava muito em oração, pensando, Senhor, olha aqui, eu tô preocupada, eu não sei o que tá acontecendo com aquela criança ali, naquela escolinha, né? E eu orava, falando, Senhor, que o Senhor esteja com ele, que o Senhor esteja cuidando das necessidades dele, né? Então, entender a oração como uma forma de estar presente também, né? Sim, lindo. É maravilhoso isso, a gente se esquece, né? Que por sermos filhas de Deus, sermos, né, seguidoras de Cristo, nós temos acesso direto ao Criador dos nossos filhos. E que Ele é o mais interessado, né? Que isso dê certo, que isso frutifique, né? E que essas crianças conheçam o Evangelho, né? Então, a gente tem que correr para o lugar certo. E algo que a gente sempre fala aqui, né? Que nós precisamos, essas lacunas que a gente deixa, que a gente inevitavelmente vai deixar, elas vão ser preenchidas pela graça do Senhor. E os nossos filhos precisam de um Salvador que não é a mamãe, né? Então,
Que bom que a gente não supre tudo, né? Porque se a gente suprisse, como é que a gente apontaria eles para Cristo um dia, né? Então, isso é maravilhoso. Glória a Deus. Lu, eu quero, assim, para encerrar essa nossa conversa, a gente está com um quadro nessa série sobre a graça peculiar da sua fase atual, né? Não precisa Aham, voltar lá para o seu fim de licença maternidade aham. agora. Mas agora, nessa fase, né, de 2 meninos, um de 8, um de 6, uma nova transição aí de trabalho sua, né? Qual tem sido uma graça peculiar da estação que você está vivendo hoje? Uhum. Eu acho que essa fase dos 8, dos 6, tá sendo muito, muito especial, porque a gente tá começando a perceber os frutos daquilo que a gente plantou, sabe? Então, conversar com eles e, e perceber a visão de mundo deles, e entender, nossa, o Senhor tá fazendo frutificar, né? Assim, vou trazer um exemplo muito palpável, assim. Esses dias a gente estava andando no carro e aqui em São Paulo a gente tem muito morador de rua, né? Em qualquer esquina, morador de rua. Uhum. E aí o meu filho mais novo virou assim, falou: mamãe, o pecado estragou tudo. Ele falou assim: o Oh. pecado estragou tudo. Não era para essas pessoas estarem morando na rua, né, mamãe? O pecado fez tudo ficar como não deveria estar. E aí eu Nossa. falei: filho, o pecado. E aí aquilo foi uma abertura para a gente falar do evangelho de novo, né? E perceber Sim. que eles estão entendendo. Tudo aquilo que não é aquilo que deveria ser é fruto do pecado, né? É porque o Uhum. pecado deixou as coisas bagunçadas. Então, ter essas conversas com eles e perceber o investimento mesmo, assim, e a graça de Jesus, né? E eles tendo as próprias experiências deles, assim, né? Uhum. O meu mais velho, a gente teve um outro episódio que foi muito interessante, que ele teve que passar por um procedimento, um exame que ele tinha que ficar sozinho. E depois ele falou assim: mamãe, eu não tive medo, porque eu orei e Jesus estava comigo. Eu senti que Jesus Uau. estava comigo. E a gente não tinha falado nada, a gente não tinha instruído ele especificamente nesse sentido de, não, filho, qualquer coisa, se sentir medo, ora, sabe assim? A gente Uhum. falava, não, se sentir medo, lembra que a mamãe e o papai estão aqui fora, você não tá sozinho. E depois ele contou, a gente perguntou, filho, foi tudo bem? Ele, foi, mamãe, tudo bem, porque na hora eu orei e eu lembrei que Jesus estava comigo. Então, Uau. esse tipo de experiência, para mim, tá sendo a graça peculiar dessa estação, assim, sabe? De perceber as sementes plantadas, regadas, Uhum. sendo germinadas, né? Ainda nem frutificadas, mas Sim. germinadas, e vendo o próprio relacionamento deles com Jesus se desenvolvendo. Pela graça de Deus, né, dentro das Uhum. nossas limitações. E a gente aprendendo muito com eles também nesse processo, assim, Sim. né. Eu acho que Uhum. uma outra graça peculiar, assim, é o quanto eles nos apontam, assim, falando: "Mamãe, isso aí que você tá falando", sabe assim? "Você não tá praticando, mãe", sabe assim? Ah, louco. Nossa, o meu mais velho ainda é menorzinho que os teus, né? Ele tá com 5, mas já aconteceram algumas situações assim, de eu falar assim, poxa vida, né? Tem o fiscal aqui. Exato, e a gente brinca, assim, que eles nos discipulam, né, enquanto a gente discipula eles, é um discipulado Uhum. mútuo, assim, a gente aponta eles para Jesus e eles nos apontam para Jesus. Sim, que lindo isso. Então eu acho que esse caminhar junto, esse aprender junto com Uhum. eles, e ter oportunidade de conversar com eles e apontar para eles, né, o caminho Sim, de Jesus, tem que sido riqueza. muito gratificante. E olha só, né, de todo esse processo que você passou, né, de ter que deixar os filhos um pouco, ficar e tal, aquela coisa toda, né, agora você
está colhendo, né, os frutos do que você tem plantado ao longo desse processo, né? Então, quem tá ouvindo aí que tá assim, parece que tá só o caos, né? Não tem nada resolvido. Tudo bem. É dentro desse caos, dentro desse nada resolvido, que você vai trabalhando aí dentro da sua realidade, né? Acho que fincar os pés Uhum. na realidade foi a frase aí para todas nós guardarmos. É. E dentro dessa realidade ir plantando, da forma que dá, no momento que dá, que daqui a uns anos a gente vai colher essa graça peculiar também de ouvir deles, né? Lu, quero te agradecer de todo o meu coração por você ter topado essa conversa. Poderia ficar aqui mais uma hora com você batendo esse papo. E eu queria só que você contasse para as ouvintes aí onde que elas podem te encontrar, para ouvir mais de você, saber mais do teu trabalho. Super recomendo o livro da Lu também. A gente quase não falou do livro, né? Mas eu li, é maravilhoso. Então fala um pouquinho assim de como as ouvintes podem ouvir mais de você e ler mais do que você produz. Sim, vocês podem me encontrar no Instagram, luisa.nazaré, com TH no final, Z e TH, e em fluirá.vc, que é o Instagram da Fluirá. A gente tem também um canal no YouTube da Fluirá, a gente tem um podcast da Fluirá, e eu tenho compartilhado mais os meus pensamentos por lá, via Fluirá. De vez em quando eu apareço lá no meu perfil pessoal, mas não tanto. Acabo compartilhando mais pelo Fluirá. Que legal. E vai ter turma nova? É normalmente em março que vocês abrem? Isso, a gente faz 2 turmas por ano, uma em março e outra em setembro. Então, quem quiser participar, conhecer um pouco mais do programa, é um programa de 12 meses de crescimento espiritual. A gente percorre alguns fundamentos teológicos que a gente considera como essenciais para a gente firmar a nossa identidade e ter uma clareza do nosso propósito dentro do reino. E também a gente instrui com relação a algumas disciplinas espirituais adaptadas para o cotidiano da mulher moderna, né, para a gente conseguir quebrar talvez alguns formatos que a gente tem muito pré-estabelecidos e entender que a gente pode praticar as disciplinas espirituais no meio do nosso cotidiano. E a gente faz tudo isso em comunidade, então a cada mês a gente faz uma roda de conversa, consegue trazer ali as questões para a gente desenvolver juntas. E quem quiser conhecer um pouco mais é só procurar lá no Instagram da Fluirá. Tem as instruções para participar da lista de espera e entrar na próxima turma. Vai ser muito bom. Que benção. Vou deixar tudo aqui na descrição, viu? Quem quiser pegar, e eu recomendo demais, de olhos fechados. Obrigada mais uma vez, Luísa. Que Deus abençoe seu ministério, sua família, esse novo tempo, né? Agora de uma nova transição, né? Nesse processo, que seja uma benção para vocês. Obrigada, honra toda minha, Geise. Deus abençoe também o ministério de vocês, continue usando. Amém, Glória a Deus. obrigada. Muito obrigada por estar por aqui mais uma semana. Acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para conhecer outros conteúdos e siga-nos no Instagram no @mãespelagraça para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. E não se esqueça de nos contar se esse episódio encontrou seu coração de alguma forma. É sempre uma alegria saber. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.